Olá, boa noite. Vou dando boa noite aí a todos que vão chegando para essa live. Depois de um tempinho aí, um pequeno recesso, a gente se reorganizou e vamos botar aí outros temas novamente para a gente conversar, né, sobre a psiquiatria, sobre desde a psiquiatria a mais conhecida, as patologias em si, mas também coisas do cotidiano, enfim, coisas atuais que acontecem, que mexem com a psiquiatria. A gente vai conversando e batendo um papo, né? Hoje a gente vai falar sobre TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, uma patologia desafiante para qualquer psiquiatra, né? E que, como boa parte das doenças, né, trazem muito sofrimento ao paciente. E para mim, depois eu vou até justificar o porquê, para mim o TOC é uma das que mais causam sofrimento nos pacientes, né? Mas primeiro eu vou explicar um pouco, né, assim, de uma forma bem simples, tá? O que seria o TOC, tá? Então vamos pensar que nós temos pensamentos, né, dentro da nossa mente, todos os dias, né, nós pensamos, e esses pensamentos, alguns são importantíssimos, né, para a gente levar o dia, para a gente levar o nosso planejamento, né, para as nossas execuções, né, das coisas, né, para a gente pensar o futuro, para a gente relembrar o passado, para a gente aprender algo novo. Então, os nossos pensamentos estão aí para várias coisas, né? E existem pensamentos que também não tem muito porquê de existirem, né? São pensamentos soltos, às vezes avulsos, que podem vir na nossa cabeça, a gente nem sabe muito bem como é que eles chegaram e para onde eles foram depois, né? Eles simplesmente vêm, vão, atravessam o pensamento que de fato a gente estava tendo, né? Que é o produtivo na maioria das vezes. E, enfim, eles vão de forma aleatória, eles vêm, de forma aleatória eles vão, e com conteúdos dos mais diversos, né? Às vezes coisas que, enfim, não faziam nem o menor sentido a gente ter pensado ali naquele lugar, naquela ocasião, né? Todos nós passamos por isso, provavelmente, em algum momento do nosso dia. A gente não se liga muito, né, nisso, né? A gente só deixa eles irem. Enfim, às vezes eles perturbam mais, né? Quando algo que a gente está fazendo está um pouco mais blasé, um pouco mais ocioso, ou um pouco menos divertido, a gente pensa mais, né? A gente deixa esses pensamentos freaks, né, virem com mais frequência. Mas enfim, eles se vão, eles não costumam trazer muita perturbação para a gente. Mas algumas pessoas apresentam esses pensamentos, né, esses pensamentos intrusivos, né, de uma forma mais intensa, né, diferente da maioria das pessoas. Algumas delas ficam retidas em um conteúdo específico de pensamento que nada tem a ver com o que ela de fato quer pensar ou com o que ela está produzindo ali ou vivenciando ou experimentando naquele dia ou naquela hora. Enfim, são pensamentos à revelia, contra a vontade daquele paciente e perturbam muito, né? Não só por alguns segundos, mas por dias, semanas ou meses ou anos, né? Então isso é o que nós chamamos de pensamentos obsessivos, né? Pensamentos que vêm, nós não sabemos muito bem de onde, interferem, né, na nossa prática ali do dia a dia, vem com um objetivo, né, ou uma historinha sempre ali repetida, né, e fica atazanando a vida de alguns pacientes, né? E atazanam tanto, né, quer dizer, trazem tamanho desconforto para alguns desses pacientes, que esses pacientes começam a criar, né, uma
um contra-ataque, né? Uma defesa para esses pensamentos. E, sei lá, eu poderia dizer assim para você, olha, eu tenho esse copo aqui na mão e eu vou afastar esse copo 3 vezes de mim e esse pensamento irá sumir, né? Ou eu vou ficar me concentrando em mexer nesse copo, né? E esse pensamento talvez, né, saia da minha cabeça. Então eu começo, olha só, a criar um ato compulsivo de mexer no meu copo para aliviar o meu pensamento obsessivo que me perturba, né? Luiz, caramba, e que tipo de pensamentos eles são, né? Olha, para cada paciente eles vão ter um certo conteúdo, tá? Que eles costumam ser repetitivos e, na maioria das vezes, perturbadores. Então, alguns pacientes vão ter pensamentos do tipo, algo de ruim vai me acontecer ou irá acontecer com alguém que eu amo. Então, se eu não fizer algo, esse algo de ruim vai acontecer. Então a pessoa vai lá, faz algo e, teoricamente, esse pensamento não irá acontecer. Veja bem, é um pensamento obsessivo que cria um ato compulsivo de defesa, né? E para anular esse pensamento incômodo. E isso vai se repetindo dia a dia, né? Com conteúdos desprazerosos, de tipo, algo vai me acontecer, algo vai acontecer com alguém, ou eu serei, né, contaminado por alguma doença se eu não lavar as mãos tantas vezes ao dia. Não que lavar a mão seja algo ruim, lavar a mão é algo bom, tá? Mas se eu não lavar a mão pelo menos 3 vezes após eu chegar em casa, né? Quer dizer, eu já lavei uma, lavo a segunda, lavo a terceira, passo álcool. Se eu não fizer isso tudo, eu irei me contaminar, ou irei contaminar os meus filhos, né? Ou eu vou errar na prova, né? Se eu não fizer tal gesto, né? Ou se eu não usar tal roupa, né? E aí a gente vai vendo alguns conteúdos e algumas ações que vão levando ao clássico toque, né? E aí vamos falar assim, pô, Luiz, mas vamos desmembrar um pouco os tipos de toque, né? Olha, o tipo mais comum, eu já disse que é o de contaminação, né? Quer dizer, medo de contrair coisas, então a pessoa toma mais banhos do que são necessários, né? Ou lava mais a mão do que é necessária, ou limpa a casa repetitivamente, né? Varre o chão várias vezes ao dia, passa pano com higienizadores várias vezes ao dia, ou usa álcool gel fora da pandemia o tempo todo, né? Em todos os lugares em que toca ou não toca, em certos lugares, né? Isso seria o toque de contaminação, né? Também tem outros toques, como o toque de contagem, né? Pessoas que contam coisas, né? Né? Eu preciso contar por quantos sinais eu vou passar para que de fato nada de ruim aconteça, para que eu não seja multado, eu tenho que saber quantos sinais eu passei, né? Ou tem que passar 3 caminhões, né? Eu estou contando, né? 3 caminhões para que nada de ruim aconteça com a minha filha, né? Então um toque de contagem, né? Que também é chamado quando a gente fica toda hora contando, né? 3 vezes 3 batidas, e eu vou fazendo o dia todo isso, né? Porque se eu não fizer isso, algo vai me acontecer, né? Ou o pensamento que de forma imperativa manda eu fazer isso, né? Então seria o toque de contagem, né? Também tem o toque dos colecionadores, né? Que é o ato de acumular, né? Dos acumuladores, né? Que é o ato de acumular várias coisas, né? Podem ser coisas com algum objetivo ou não,
né, com algum conteúdo específico ou não, né? Então temos aí pessoas que vão encher a casa, né, de bonequinhos que tem que ser de tal série ou, né, sei lá, de algum artesanato específico, né? Até gente que, cara, coleciona jornal antigo, né? Assim, tem coisas que seriam até legais de se colecionar, mas aí que está a diferença do colecionador para o acumulador. Existe uma intensidade e uma perda de crítica, né? Eu não diria perda de crítica, até vou me corrigir aqui, mas uma perda de razão, né? Uma perda de equilíbrio, né, nesse acúmulo, porque você ter no seu quarto, em algum lugar específico, discos, né, de músicas que você gosta, isso não é ser um acumulador, né? Mas você botar no seu apartamento todo, né, discos, né, de uma vida toda e comprar sem precisar ouvir para poder tê-los, aí é acumular, né? Aí que está, né, me corrigindo antes que eu seja injusto com algumas pessoas, né? Então tá aí o acumulador, né? Também tem o toque místico religioso, né? Esses são dos mais graves em termos de intensidade, porque trazem muito constrangimento, né? Aquelas pessoas que já tive aqui pacientes de olhar em imagens sacras e acabar tendo pensamentos que ali na sua religião, na sua fé, né, tem pensamentos obscenos, né, com aquela imagem que ela está vendo e ela não quer ter esse tipo de pensamento obsceno, então ela começa a não olhar para o santo ou não olhar para algum ritual ali religioso que ela frequente, mas ao mesmo tempo que isso perturba para ela e ela sabe que não faz sentido nenhum ela ter isso, ela não deixa de ir à igreja, entende? Ela não deixa de ir para o seu espaço, né? E mesmo assim ela continua tendo aquele tipo ali de pensamento, levando a ela a uma extrema culpa, né? E, enfim, e contar isso às vezes para alguém seria para ela assim o fim do mundo, né? Porque é o ápice do constrangimento. Também tem toques relacionados à sexualidade, né? Enfim, há aí um batalhão de tipos. Eu precisaria colar para ver o tanto de tipos de toque que há, tá? Mas esses seriam assim os que chegam mais aos nossos consultórios, né? E o toque tem uma certa idade para abrir, né? Existe o toque na infância e na adolescência, mas é mais comum que o toque comece em adultos jovens, né? E que não acometam pessoas de mais idade, tá? Então, Luiz, alguém começar com um toque aos 60, 70 anos, isso é comum? De modo algum, tá? Não é comum abrir um toque nessa idade. Não é que não possa acontecer pode, mas não é a regra, tá bom? E quando acontece, a gente vai pensar em outras causas, né, neurológicas que possam estar imitando, né, um transtorno obsessivo compulsivo, tá certo? Luiz, beleza, você explicou o que é o toque, o que é o pensamento obsessivo, como é que se estabelece a relação do pensamento obsessivo com o ato compulsivo, né? Você explicou mais ou menos aí, passam os tipos de toque, né? E o tratamento? Olha, o tratamento, ele é junto com a psiquiatria e com a psicologia, né? É muito importante esses pacientes estarem dentro de um tratamento em conjunto, tá? A psiquiatria com a psicologia, porque são casos geralmente graves. E por que eu disse que é um dos pacientes da psiquiatria que mais sofrem? Porque, obviamente, que esse tipo de pensamento e de ação, para o paciente psicótico que está rompido com a realidade e possa vir a ter algum tipo de pensamento desses, ora bola,
eles entram dentro daquela realidade nova, né? Por mais que eles sofram absurdamente, mas eles estão inseridos dentro de uma realidade própria, né? O paciente com toque não, eles têm esses pensamentos, né? Que a gente chama de pensamentos absurdos, né? Enfim, inapropriados, né? E a revelia deles, né? E ainda assim eles sabem que, olha, isso tudo é um grande absurdo, sabe? O que eu estou pensando, isso não é normal, né? E como é que eu falo isso para alguém? Bem, vamos chamar verdadeiramente, poxa, assim, de louco, né? Se eu abrir isso para alguém. Então são pessoas que vão tentando dissimular isso, né? Vão tentando esconder os seus toques para que outras pessoas, né, não venham sequer a suspeitar, né, de que isso aconteça com elas e de que elas poderiam ser capazes, né, de ter tais pensamentos ou de ter tais ações. Então, são pensamentos que são pacientes que sofrem muito, porque tem crítica, né, que o pensamento que elas vêm tendo são pensamentos totalmente desalocados, né, inapropriados, né, inclusive muitos deles totalmente absurdos, quer dizer, fogem da realidade, né, mas eles mesmos não fugiram junto com o pensamento, né, para fora da realidade, eles estão dentro e se culpam por isso, né, se culpam e com isso sofrem bastante. Tratamento quanto à parte medicamentosa, eu queria dizer, né, que diferente de algumas patologias, o toque vai precisar quase sempre de doses especiais, sabe, para os seus tratamentos. Então, às vezes, um paciente começa um tratamento com algum antidepressivo ou algum neuroléptico para toque, tá? Não dá continuidade, fica com uma dose comum para outras patologias, não evolui a dose e acaba que ficam com toque ainda mantido, amenizados assim parcialmente, né? Mas não curam, não tratam definitivamente, não controlam definitivamente o seu toque, né? Então procure um tratamento médico, procure o tratamento psiquiátrico e acompanhem, tá? Persistam em seus tratamentos, porque o toque, se não bem tratado e não bem acompanhado, leva os pacientes a um grande sofrimento, inclusive a processos de isolamento, né? Às vezes são pacientes que rompem as suas relações sociais, rompem as suas relações profissionais para não ter que abrir o seu toque, para que não tenham que tratar do seu toque, né? Então, não negligenciem, né? Sejam atentos, porque é uma doença cruel. Ok? Vamos para aqui para algumas perguntas, tá? E vou abrir e vou deixar também quem está... Nós temos já essas perguntas, algumas perguntas aqui já pré-feitas, mas caso alguém que esteja online queira também, pelo chat, fazer a sua pergunta, por favor, né? Façam e vamos interagir por aqui, tá bom? Eu vou abrir então aqui o ícone. Aqui para mim, Matheus, está como ausente as perguntas. Então deixa aqui, eu te falo aqui. Então, meu colega aqui, Matheus, que sempre me acompanha, vai perguntando e eu vou respondendo. O toque pode ter causa por um luto mal feito? Se o toque pode ter como causa um luto mal feito. Olha, um luto mal feito pode ser o gatilho para a abertura de um toque, né? Importante lembrar que, como tudo na psiquiatria, o toque também é multifatorial. Ele tem um forte componente genético na maioria das vezes
e coisas do cotidiano podem contribuir como gatilho para a abertura do toque, né? Então, um luto mal feito, eu não acredito que seria totalmente a causa, criação, a única causa para a criação de um toque, tá? Mas ele com certeza pode ser um gatilho, né, para que esse toque que já estivesse ali, né, meio que subclínico, né, aparecesse de forma evidente. Próximo, Matheus. Pode-se confundir toque com sintomas de TDAH em síndrome do pensamento acelerado? Então, se pode confundir toque com TDAH, né? Olha, são patologias um pouco distantes, eu diria, né? O TDAH tem critérios muito específicos, né? Como desorganização, desatenção, procrastinação, hiperatividade, impulsividade, de uma forma bem sucinta, botando aqui alguns critérios mais clássicos do TDAH, enquanto que no toque nós estamos falando, né, de pensamento obsessivo, atos compulsivos, né, quer dizer, pensamentos intrusivos, a revelia do paciente, não se assemelham muito. Na psiquiatria, nada é perfeito como está no livro, né, mas não costumam ser patologias de um diagnóstico assim, que se misturem muito, tá? Por mais que você pode ter pacientes com TDAH e toque juntos, tá? Isso pode acontecer, tá? A outra patologia foi... Quais são a outra patologia síndrome do pensamento acelerado? Síndrome do pensamento. Se pode confundir toque com síndrome do pensamento acelerado. Olha, até aonde eu sei, assim, síndrome do pensamento acelerado não é um diagnóstico estabelecido dos nossos critérios oficiais, né? Mas, enfim, eventualmente alguém me fala dessa síndrome, o que seria um pensamento ansioso, né? Tá com um ataque de psiquia, um pensamento acelerado, comum dos transtornos ansiosos, né? Dá para confundir mais, né? Dá para confundir. Porque às vezes a pessoa está tão preocupada, excessivamente preocupada com algo, como pode acontecer num transtorno de ansiedade generalizada, que você fica em dúvida se é um TAG, né, se é um transtorno de ansiedade generalizada ou se é um TOC, né, que está ali nascendo. E aí, dependendo da idade ali do paciente, de algumas coisas, alguns outros detalhes que, né, a gente infelizmente não consegue abordar tudo por aqui, enfim, dependendo, pode ficar um diagnóstico difícil. Como é que a gente vai desfazer isso? Conhecendo bem o paciente, né? Pô, estou em dúvida, né? Uma primeira consulta, olha, eu não tenho, digo eu, mas todos nós psiquiatras, né? Nós não temos a obrigação de dar um diagnóstico numa primeira consulta. Numa primeira consulta a gente pode dar hipóteses, né, do que é, né, do que está acontecendo. E de acordo com que a gente vai conhecendo esse paciente e refinando o exame psicopatológico em cima desse paciente, aí sim vai chegar uma hora ali com 2, 3, 4 consultas talvez, a gente consiga falar, olha, sim, é toque ou não, é TAG, né, ou é outra patologia. Então é assim que a gente desfaz, né, no nosso consultório, essa divergência, essas confusões, né, esses diagnósticos limítrofes que eventualmente chegam para a gente. Bom, próxima pergunta, Matheus. O toque pode levar a algumas comorbidades? Se o toque pode levar a comorbidades, né, o que seriam comorbidades? Seriam outras patologias que estejam junto com o toque, né? Olha, o toque pode vir com outras comorbidades, né? Se o toque pode gerar outras comorbidades, olha, às vezes um paciente que está em um sofrimento muito grande e começa já a ter prejuízos, né, nos seus cuidados de saúde, que já está tendo prejuízos em outros aspectos assim da vida, às vezes sim, o toque pode ser
causador, né, de outras patologias ou mesmo outras causas aí de adoecimento, né? Porque o toque às vezes leva o paciente de fato a fazer das coisas mais esquisitas, inclusive se colocando em risco. Aí sim, um risco de contaminação real ou um risco qualquer de acidente, né? Se grave, né? Se numa situação grave, né? E também, às vezes, são pacientes que estão tão envolvidos apenas com o seu toque que deixam de cuidar da sua própria saúde de uma forma real, né? Ou deixam de se cuidar, né? De uma forma mais ampla, né? Social, familiar, profissional. Então, assim, o toque gera muitos problemas e pode vir a gerar outras comorbidades também. Outra aqui é: o toque pode levar à dependência química? O toque pode levar à dependência química? Olha, aí é uma pergunta muito boa, porque algumas pessoas diriam que sim, outras pessoas diriam que não, de acordo com a corrente, né, da psiquiatria que nadam, né? Mas é muito comum você ter toque e dependência química junto, tá? É muito comum. Assim, a gente diz, né, que quando o paciente está sobre uso de droga, a gente não sabe o que o paciente tem, por mais que ele pareça ter alguma patologia ou outra psiquiátrica. Mas com uso de droga, a gente não sabe ainda o que tem, sabe? Até o dia que você tira a droga, o paciente fica limpo um tempo, né? Fica em abstinência um tempo, e aí a gente vai ver o que de fato tem, o que de fato sobrou ali, né? E a gente vai, na grande maioria das vezes, vai esbarrar com outras patologias mentais que não só a drogadicção, né? Então é muito comum, assim, os pacientes que conseguem, que chegam aqui em uso ativo, né? Param o seu uso ativo, conseguem ficar limpos, conseguem entrar em abstinência, e depois a gente vai ver que, olha, se tratava também de um toque em conjunto, né? Quer dizer, um toque e uma adicção andando juntos, né? Porque teoricamente a droga aliviaria, né? Inicialmente, né? No começo da história, né? Alguns pacientes com toque usam drogas para aliviar os seus pensamentos obsessivos e para não ficarem entrando em atos compulsivos, né? Por quê? Porque os constrangem, levam eles a sofrimento, né? Então, eu troco uma droga por um pensamento atordoado, né? Um pensamento ali que me desorganiza e que me faz sofrer, né? Só que, enfim, a gente sabe como é que a história, né, vai transcorrendo, né? A adicção também é uma doença muito severa, maltrata muito o paciente e por vezes vai esconder esse toque aí por muitos anos, né? Ou não, né? Também porque as duas às vezes chegam ao consultório numa primeira etapa de uma forma evidente, né? As duas estão bem estabelecidas, mas a gente não acredita que seja toque até a gente ver esse paciente limpo, né? E não, sobrou toque, não, beleza, então também vamos tratar o toque. Encerramos? Beleza, gente. Ficou alguma aqui no chat, alguma pergunta por se esclarecer? Caso não, olha só, agradeço a todos vocês por terem vindo aqui, né, interagir comigo. E na próxima semana, o que eu pensei seria da gente falar um pouco de como funciona o Natal na psique humana, né? Talvez não só o Natal, mas todas as datas simbólicas, mas talvez, né, me veio aqui a ideia de falar do Natal, por ser de todas as nossas festas, né, talvez a mais intensa, né, a que todo mundo vive com mais intensidade, né,
Então, vamos falar aqui sobre como o Natal funciona na psique humana, né, para o bem e para o mal, tá bom? Então a gente fica aí até o nosso próximo compromisso, tá bom? Um grande abraço a vocês, uma boa noite.